recentemente, inclusive, eu estive conversando com o pessoal do Senai de São Paulo e até o feedback foi bastante espontâneo. Inclusive, o Rubens estava na reunião e ele nos passou exatamente esse número. Assim, olha, eu tive uma redução aqui de 90% nos chamados. O que está sobrando é hardware e, eventualmente, alguma instalação, alguma configuraçãozinha que tem que ser feita. Mas, em termos de retrabalho de manutenção, chegou a zero, né, no pessoal lá do Senai de São Paulo. Tá? E o que mais que nós temos? Né? Naturalmente, conforme a Pharonics ela foi abrangendo o mercado educacional, a gente foi recebendo demandas. Né? E as demandas principais estavam ligadas ao gerenciamento do endpoint. E essas demandas se relacionavam a atualizações de softwares de terceiros, a parte de conhecimento do meu ativo, né? Então, a parte do gerenciamento do meu asset de software. Então, hoje a gente consegue entregar para os nossos parceiros um relatório que demonstra a utilização de softwares, utilização dos equipamentos e também todo o licenciamento da tua rede. Inclusive, esse software está homologado com a Microsoft, ou seja, a gente consegue, num caso de uma auditoria, né, de uma solicitação de auditoria da Microsoft, vocês podem imprimir esse relatório e mandar para eles, que hoje em dia já é aceito. Né? E, por fim, mas talvez até hoje, na visão brasileira, na situação brasileira, sem dúvida, um dos mais importantes aqui, o PowerSave. O PowerSave ele consegue agregar para vocês. Vamos ver se eu consigo gravar aqui. Estamos gravando. Então, o PowerSave consegue agregar para vocês uma economia que varia um pouquinho, né? Depende de ambiente para ambiente. A gente já viu clientes obtendo retornos de economia na faixa de 40%, 50% até 60%. Tá? Alguns cases aí bem legais que a gente possui. Um deles que se destaca bastante é o pessoal da Laureate, onde a gente obteve um retorno lá de 60% no processo de avaliação. Foi um processo bastante detalhado e nós conseguimos realmente um retorno muito legal. Né? Um dos números que nos orgulha muito é realmente a nossa presença no mercado norte-americano, né, que demonstra realmente a necessidade e o quanto a gente consegue agregar valor no dia a dia do TI. Né? Esse é o nosso objetivo, estar sempre lado a lado e agregando valor para a operação. Olhando para o Deep Freeze especificamente, acredito que a maioria já deva ter realmente esse primeiro contato. Aqui é uma visão do resultado. Né? A gente simplesmente consegue, através de um reset, né, um reboot no sistema, transformar o teu sistema em novo, né, e não há atraso no processo. Essa é a coisa mais legal do Deep Freeze, porque o aluno instalou um programa, o usuário baixou um vírus, ele danificou o sistema de alguma maneira. Isso não importa, a gente não precisa nem parar para fazer a análise do que aconteceu e do porquê isso aconteceu. Com apenas um reset, o computador está novo. Então, muda o approach e torna tudo mais dinâmico, tudo mais simples. Né? E o mais legal de tudo é que o próprio sistema é muito simples. Né? Então, o resultado é simples e o sistema age de uma maneira muito simples. O que nós fazemos é que o Deep Freeze ele acaba sobrepondo a planilha de alocação primária do sistema. Né? O primeiro, como vocês sabem bem, né, o primeiro processo do Windows no sistema é criar essa planilha de alocação que fica na memória. Né? Então, no momento que essa planilha de alocação é criada, todo log, todo mapeamento da sessão vai ficando contido nessa planilha. E essa planilha, de fato, esses dados, esses logs são registrados no HD no processo de desligamento do computador. Então, esse é um dos processos que ocorre e, de fato, a gravação, o registro daquelas alterações que foram feitas dentro daquela sessão somente vão para o teu HD na hora do desligamento da máquina. E o que se descobriu há 20 e poucos anos atrás foi que o Deep Freeze poderia atuar e iniciar antes do próprio Windows, né, atuando no kernel e criando uma planilha de alocação que sobreponha a planilha do Windows.
o resultado é que nós acabamos contendo todo esse log, todo esse mapeamento. E ao final da sessão, em vez de registrar isso no HD, nós descartamos essas alterações, né, todo esse mapeamento, e no teu HD vai registrado apenas o que estava no Windows, que ficou, ligou a máquina, desligou a máquina, apenas isso. No processo que o Deep Freeze faz, ele acaba eliminando todas as alterações, e não há, por exemplo, se o usuário instalou um programa, nós não vamos fazer a desinstalação, nós vamos fazer de uma maneira que o Windows esqueça que aquilo ocorreu e numa próxima sessão, né, na próxima sessão, aqueles slots lá do HD, eles aparecem em branco para o sistema. O Windows não sabe que tem alguma coisa, ele volta a ficar em branco. Então, por isso que eu digo muito que o processo é extremamente dinâmico. Nós não trabalhamos com imagem, nós não trabalhamos com instalação, desinstalação. Nós trabalhamos apenas com uma planilha de alocação e a criação e a exclusão dessa planilha. Ou seja, vocês vão ter, se a gente for olhar lá no micro detalhe da situação, vocês vão ter um atraso no boot, né, no ligar e desligar, na faixa de 1/10 de segundo. Tá? Ou seja, é basicamente imperceptível. Tá? De novo, né, no momento que a gente atua no kernel, a gente está antes do Windows e a gente consegue agregar essa certeza de que o computador estará limpo. Seja um ransomware, seja isso, nós temos alguns cases de clientes nossos que atuavam com o Deep Freeze não só nos laboratórios das escolas, mas, por exemplo, no setor financeiro da escola. Eu tenho um caso em São Paulo que a menina do financeiro disse para o TI assim, olha, eu realmente eu sabia que eu não devia clicar naquele PDF ou naquela extensão, mas no final das contas eu acabei clicando e no fim era um WannaCry que ela acabou criptografando a máquina dela. O bom é que com o Deep Freeze bastou um reset e a máquina estava nova. Né? Então é uma situação que a gente acaba vendo bastante. Vírus nem se fala, né? Assim, malwares em geral nem se fala, né? Mas o ransomware que se tem uma preocupação hoje cada vez maior, ele também está abrangido pela solução da Deep Freeze. Tá? E, bom, até, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar no chat, tá? Mas ao final também eu vou apresentar um pouquinho, vou trazer já o software para vocês darem uma olhada e, obviamente, ao final a gente vai abrir um espaço para perguntas e vamos ficar o tempo que for necessário aqui, qualquer questionamento que vocês tenham. Fiquem bem à vontade. Mas o Deep Freeze, né, ele, apesar de resolver o problema da manutenção da máquina, a gente percebeu que havia um espaço maior para o gerenciamento de um parque de máquinas, né, com gerenciamento do TI. E, naturalmente, as coisas foram surgindo dentro de um crescimento da Faronic e, assim como a Eng é voltada também para o setor educacional, a Faronics ela iniciou exclusivamente para a educação. Hoje a gente atua com bancos, varejo, atua em vários outros segmentos, mas hospitais também, né, a parte de saúde é uma das vertentes muito fortes aqui, mas o nosso core continua sempre sendo na educação. E quando a gente cria um software, quando a gente desenvolve uma solução, a gente desenvolve pensando na educação, consultando os nossos parceiros, os nossos clientes. Nós temos alguns clientes que estão com a gente há 20 anos, desde o início da Faronic, né? Então, eles acabam até nos ajudando muito nesse nesse desenvolvimento das soluções, nesse crescimento da Faronic. Bom, atualizações de software, né, o software updater. Quando a gente congela o equipamento, quando a gente pensa em segurança e proteção, a gente também acaba deixando, né, dificultando um pouquinho esse processo. Então, a atualização de software, o software updater, ele permite que se crie janelas de atualizações automáticas para instalação ou upgrade, né, ou update, e nessas janelas de manutenção fica tudo automatizado e vocês não precisam se envolver no dia a dia dessa preocupação. Hoje em dia, a atualização de software também está diretamente ligada à segurança. Tá?
Se a gente tem um software desatualizado, ele é uma brecha na nossa camada de segurança que acaba trazendo uma incerteza, trazendo uma preocupação a mais. Então, manter o software atualizado agrega uma solução sempre mais qualificada e, principalmente, também um item a mais de segurança hoje em dia. A parte de gerenciamento do asset, assim, é muito... neste software aqui, né, nessa solução, não há nenhum cliente que eu tenha apresentado que ele tenha dito, eu não preciso disso. É incrível como realmente dá para agregar muito valor com relatórios, né? E relatórios para a gente saber conhecer o ativo, conhecer a utilização desse ativo, conhecer a utilização do software, né? Porque um dos relatórios que a gente, né, um dos relatos que a gente obteve dos nossos clientes é que o TI acaba sofrendo um pouco de pressão, né, da parte acadêmica, e às vezes eles precisam comprar softwares caros, né, fazer um investimento mais elevado, sem a certeza de que esse software está de fato em uso. E a gente tem vários cases aqui que tem um case lá do Espírito Santo, que é muito legal, que justamente o pessoal tinha investido um valor elevado em 10 licenças de um determinado software, e ao final de um ano tinha sido usado 3 das 10 licenças. Né? Então, ao invés de se discutir, se brigar, a escola tomou um caminho, né? O TI acabou tomando um caminho muito simples. Não renovaremos 7 dessas 10, manteremos apenas as 3 que foram utilizadas. E a gente consegue agregar... uma das situações que mais se ouve no Brasil hoje é eu não tenho dinheiro para investir. Né? As empresas, né, todo mundo acaba enfrentando uma dificuldade financeira, eventualmente, e as empresas hoje, na sua maioria, têm que fazer investimentos inteligentes, porque a verba sempre, né, ou em muitos casos, ela acaba sendo restrita. Dessa maneira, a gente cria verba. Né? Então, muitas vezes a gente não tem verba porque talvez essa verba não esteja sendo utilizada da melhor maneira. Né? Então, o User Studies ele nos permite fazer uma análise pontual, granular da nossa, né, de todo o nosso ativo e nos permite também essa criação de verba, né? Essa redução de custos que são jogados às vezes pela janela. E isso também impacta diretamente no Power Save. Né? Eu vou perguntar aqui, né? Só para vocês darem uma pensadinha, assim, alguém aqui já parou para calcular quanto consome um desktop por ano de energia? É engraçado, mas assim, um desktop ele consome na faixa de 200 watts, tá? É praticamente 2 televisões, tá? E ninguém para calcular que no final do ano um desktop ele consome na casa de R$ 300, especialmente na educação, onde a gente tem computadores que ficam ligados de manhã até à noite, né? Então, claro, isso vai variar conforme o uso, né? Conforme a empresa, conforme a instituição, mas é o mínimo que a gente observou nas nossas análises aqui são computadores gastando na faixa de R$ 200 por ano, chegando facilmente a 300, e nós já tivemos análises com computadores mais antigos, tá? Que acabavam consumindo entre 350 até R$ 400 por ano. Tá? Claro que uma boa solução seria renovar o parque, né? Mas quanto custa hoje um desktop? Quanto custa um computador? Qual é o investimento mais inteligente que a gente pode fazer hoje, agora? Né? E o Power Save ele encaixa perfeitamente nisso. Por quê? A gente consegue agregar uma camada maior de inteligência na leitura do equipamento e, ao ler melhor o uso do equipamento, a gente pode ser um pouco mais agressivo na economia, né? Em colocar essa máquina numa gestão de economia de energia. Né? E, ao final de tudo isso, a gente apresenta os relatórios dessa economia em reais, e depois eu vou mostrar ali para vocês em árvores plantadas, né? Árvores não cortadas, barris de petróleo, carros retirados da rua. Né? Então, o Power Save ele já vem pronto, inclusive, para o time de marketing jogar esse relatório na internet, botar no site de vocês, né, pegar a parte, o time de sustentabilidade da universidade e transformar essa economia de novo, em verba, né, e naturalmente também em marketing, né, que o marketing, e essa já é uma dica bem legal também para o TI, que é se unir
com o pessoal do marketing para justamente, às vezes, pegar um pouco de verba deles. Né? Às vezes é uma estratégia que inclusive, já foi bem utilizada por aqui, né? Que é juntar o TI ao marketing e a gente conseguir uma verba um pouquinho maior para esse investimento. Né? Bom, eu vou apresentar para vocês depois o porquê desses 4 softwares, né, dentro da mesma plataforma aqui, né? Mas para trazer um resumo final aqui dos benefícios, a gente separou em parte financeira, a parte de qualidade de serviço e a parte de gestão. Né? Ou seja, nós vamos abranger quem assina o cheque, né, quem vai dar a definição final, a diretoria, né, o proprietário da instituição, que está preocupado realmente no lucro, né, no resultado final, com redução agressiva no número de chamadas, economia bastante relevante de energia e agregando uma vida útil maior ao computador. Né? Porque eu gosto de explicar isso aqui porque imagina um laboratório onde você tem máquinas com diferentes datas, né, com diferentes idades, assim. Certamente a máquina mais antiga vai ser aquela que está lá no canto do laboratório e que normalmente as pessoas não sentam nela, evitam sentar nela ao máximo. No momento que tu tem o Deep Freeze na mão, tu vai formatar esse equipamento e tu vai congelar ele no ponto ideal, assim, exatamente no primeiro dia, assim, no primeiro minuto de vida dessa máquina. Então, a partir daquele ponto, tu não vai ter nunca mais desfragmentação do HD ou deterioração do sistema. A gente sabe que um computador mais antigo, passa um período de uso dele, ele já começa, o sistema começa a ter algumas brechas, ter algumas falhas, que não tem nem muita explicação. Né? E que ao formatar a máquina, ela volta como se nada tivesse acontecido. E é isso que a gente agrega com o Deep Freeze. A gente garante que essa máquina vai estar sempre no dia 1 dela, sempre como se fosse recém-formatada. Né? E eu vou mostrar para vocês também mais alguns detalhezinhos agora que eu vou abrir o software aqui. Tá? Na parte de qualidade, né, a gente tem um case muito legal com o pessoal do Senac, e o Senac, em alguns estados, eles prometem a utilização de um aluno, né, que cada aluno vai poder utilizar um computador. Né? E o resultado disso é que eles, geralmente nessas escolas, eles têm uma sala inteira de máquinas para reposição, né? Seja para manutenção ou reposição. Estragou um computador, tem que sair o TI correndo com o computador embaixo do braço, troca aquela máquina para garantir que o aluno está tendo o contrato dele cumprido ali. Né? Ou, invariavelmente, tu vai ter que colocar 2 alunos no computador e já começa a gerar aquele desconforto de não poder cumprir a promessa comercial. Então, no momento que você tem o Deep Freeze, é certeza de que todos os computadores estarão 100% disponíveis. Tá? Com a restauração instantânea a cada reinício. Então, também é uma situação legal de algumas escolas que eles colocam um reboot automático, né? No próprio Deep Freeze a gente cadastra uma tarefa de reboot. Tem algumas escolas que colocam a cada troca de turma, né? Então cada turma que chega no laboratório, o laboratório está novo, ou a cada troca de turno, que é um pouco até mais comum. Né? Então o pessoal da manhã sai, tem um boot, o pessoal da tarde chega, está o computador novo, o pessoal da noite chega, o computador está novo. Tá? E na parte de gestão é a questão de trazer também inteligência, né, no dia a dia do TI, né? É a capacidade de tu fazer atualizações, instalações de maneira tudo remota. Eventualmente, se a máquina estragou lá, a gente tem a capacidade de fazer o reboot também remoto. Então, a gente consegue garantir uma rede livre de malwares, de ameaças, né, de novo, focando em segurança. A gente só pensa em segurança quando acontece de uma escola do Paraná, onde nós estávamos negociando 300 licenças e do dia para a noite me liga o gerente lá e diz assim, olha, Marcelo, eu preciso de 1.500 agora. Aí a gente, tá, eu vou te mandar o orçamento, sem problema, obviamente, mas eu preciso entender o que aconteceu. E o que aconteceu foi até um processo super simples, mas que houve um caos muito grande na região, né? Uma escola que é mais do interior acaba tendo também uma visibilidade maior da sociedade, né? Isso acabou saindo no jornal. Um aluno nessa escola, ele acabou colocando um softwarezinho de roubar a senha né, de roubar a senha,
e acabou roubando a senha de um professor. O acontecido foi que ele trocou notas dentro do sistema lá da escola, ele trocou notas de todo mundo. Ele não alterou só a parte dele, ele alterou assim de maneira generalizada. E isso acabou saindo até no jornal, foi um risco de que a gente consegue evitar esses problemas, né? É muito comum a gente receber demandas, olha, Marcelo, eu preciso do Deep Freeze porque nós tivemos um ataque de hacker. Nós tivemos um ataque de... um caso muito emblemático disso são os bancos no Chile. Tá? Houve um ataque no início desse ano ao Banco Nacional Chileno, o BCI. Tá? O Banco Nacional Chileno, ele... imaginem como, né, obviamente é um país bem menor, mas imaginem como se fosse uma Caixa Federal, né, aonde tem agências em todas as cidades, em todas as regiões do país. No Chile, mesmo um país menor, teve agência que ficou durante 4 dias fechada. Vocês imaginem o prejuízo operacional de um banco parado por 4 dias. E, na verdade, os hackers fizeram duas coisas. Eles roubaram um valor e depois eles destruíram o sistema das máquinas, destruíram os computadores. Então, o TI teve que sair de agência em agência, formatando todos os equipamentos, restaurando todos os equipamentos para que a operação voltasse. Fora o roubo, né? O roubo até eles nem... Depois de tudo isso acontecido, o roubo até ficou barato, porque no final das contas a operação parada foi muito mais custosa do que o roubo acontecido. Né? Então, para a Faronics, isso acabou sendo uma porta de entrada para o mercado de bancos chilenos, e a gente já implementou em alguns bancos lá, inclusive, né, no Santander, que eu mostrei para vocês, o próprio Itaú, na operação chilena, também está já implementando, e algumas coisas desse mercado estão já também vindo para o Brasil. Bom, pessoal, eu gosto muito desses exemplos, assim, que acaba tornando, né, mais visual, assim, mais realista a situação. E agora eu quero mostrar um pouquinho do software aqui para vocês. Aqui eu não pretendo fazer um treinamento muito aprofundado, mas estou totalmente à disposição, né, junto com a Engie aí, para a gente marcar algumas reuniões posteriormente para analisar caso a caso, né, ajudar vocês caso a caso. Mas eu iniciaria aqui mostrando para vocês o caminho das políticas, né, que seria um caminho natural de criação, de instalação e gerenciamento do Deep Freeze. E eu vou pegar essa política aqui, que é a política do Deep Freeze Cloud Suite. Tá? O que é o Suite? Tá? O Suite é um pacote que nós organizamos e customizamos especialmente para o Brasil e a América Latina. Tá? Dentro da visão internacional, a Faronics ela tem só a opção do Deep Freeze ou pacotes chamados Premium e Ultimate. Tá? Acontece que a gente observou que 70% da demanda brasileira hoje estava em atualizações de software, obviamente, né, o Deep Freeze, atualizações de software, a gestão de ativos e economia de energia. Então, eu não tenho a menor dúvida que o Anti-Executable, o WinSelect, são softwares que agregam muito valor para instituições. O WinSelect é usado por laboratórios tipo Pfizer, o Anti-Executable está presente lá no Santander do Chile. Então, assim, são soluções que agregam muito valor, muito voltadas para a segurança também. Né? Só que, talvez para o dia a dia da escola, isso possa ser deixado para um segundo momento do investimento. Então, o que nós fizemos foi customizar aquilo que estava sendo demandado dentro do Brasil e da América Latina. E isso é, né, o Deep Freeze, o Updated, o Use Stats e o PowerSafe. Ou seja,
a gente tem a possibilidade de vocês investirem somente naquilo que vocês precisam, né, e que vai agregar valor para vocês. Tá? Olhando um pouquinho do Deep Freeze, né, para quem conhece, mas não lembra dos detalhes, ou acaba ou ainda não conhece, obviamente, né? A gente tem uma situação que é muito utilizada, que é a questão de tu manter uma partição do teu HD não congelada, né? Então, eu vou instalar no laboratório, eu quero congelar todo o meu equipamento. Perfeito. Mas e se eu instalar num computador do administrativo? Será que esse administrativo precisa de uma partição para uso local? Talvez, dependendo da minha política, eu posso salvar tudo na rede, tudo na nuvem, ou eu posso salvar localmente também. Então, o Deep Freeze te permite que tu tenha uma partição do HD descongelada, ou até ele permite tu criar uma partição descongelada no teu HD. Então, vou criar uma partição M aqui para o Marcelo. Então, eu posso criar uma partição de 1 GB, ou, na verdade, essa partição ela pode ser até 1 tera, então, basicamente ilimitada. E essa partição é uma partição virtual que ela rouba um pedacinho lá do teu HD no C, e transforma essa unidade aqui numa partição virtual. Tá? Então, eu preciso salvar algo local, sem problema. A gente tem alternativa para isso. Tá? Outra pergunta que é muito comum. Marcelo, e como é que eu faço o update do Windows? Minha máquina está congelada. Isso é muito interessante, tá? Porque com a máquina congelada, se alguém clicar lá e solicitar a atualização do Windows, ele vai atualizar. Isso é muito legal, tá? Atualizou o Windows. E aí dá um boot no final. Nesse boot, a máquina volta para a versão anterior, né? Na verdade, ela volta todo o sistema naquele ponto congelado, né? Então, ficaria inviável, né, ficar trabalhando dessa maneira. No momento que a gente cadastra uma tarefa de Windows Update, eu vou editar ela aqui para a gente dar uma olhada, eu cadastro essa tarefa de Windows Update, eu posso escolher a data para fazer isso, o dia, eu posso escolher o horário, eu posso até usar uma técnica muito utilizada pelo pessoal, que é colocar isso à noite, tá? Eu posso deixar esse Windows Update ele mesmo gerenciar a tarefa para encerrar, e eu posso, inclusive, desligar o equipamento ao final da tarefa, né? Então, a gente pode fazer um approach completamente diferente na escola, orientando o pessoal a não desligar os equipamentos, porque as nossas tarefas vão passar a controlar esse desligamento das máquinas. E essas tarefas aqui, elas acabam valendo para o Windows Update, para um período descongelado, que são períodos de manutenção, né? Para desligamento, reinício. Tempo de inatividade é uma solução muito usada em laboratórios, onde se a máquina ficar um tempo sem acesso, ela dá um boot sozinha, e aí ela acaba limpando, né? E aí ela espera um próximo usuário acessar aquela máquina e os arquivos de lote. Então, isso também é uma situação bem legal que a gente sempre ressalta. Nós não queremos, via de regra, nós não queremos alterar nenhuma política da escola. Tá? Tu tem uma política na tua empresa, tu tem uma política na tua instituição, segue utilizando ela. O que nós vamos fazer, às vezes, é sugerir algumas possibilidades de melhoria, né? Mas com certeza, a gente se adapta a todo tipo de ambiente. Tá? E o arquivo de lote é isso. Se tu tem algum script que tu já roda para atualizações, para seja o que for, tu pode incluir esse script dentro do Deep Freeze e fazer todo esse gerenciamento também pelo Deep Freeze. Na parte de Windows Update ainda, vocês vão poder definir se isso vai ser via WSUS, né, caso vocês tenham. Se não, a gente pode definir pela utilização do próprio Windows, do próprio site do Windows. Aqui os arquivos de lote e algumas configurações básicas finais. Uma coisa que também me pergunta, eu preciso de um servidor para o Deep Freeze? Não. O Deep Freeze ele está usando o servidor da nuvem, a gente usa os servidores da Amazon, né, conhecido aí como a solução mais segura hoje, e vocês não precisam basicamente nada. Uma das situações mais legais que a gente tem aqui na nuvem, inclusive, é o utilitário móvel. Então, vocês vão sempre ter esse painel de controle aqui na nuvem, né, onde vocês vão ver, basta acessar qualquer browser, acessar a internet,
e acessando a conta de vocês, vocês vão conseguir ver todas as máquinas online, ver as máquinas que estão com o Deep Freeze instalado, ver as máquinas que estão, essa aqui no caso está descongelada, por exemplo, a gente consegue acompanhar as políticas e a gente consegue realizar períodos de manutenção, a gente consegue trocar políticas, né, atribuir diferentes políticas, mover de grupos, em todas as tarefas vocês vão fazer de maneira remota. Tá? Também é possível fazer local, né, caso vocês estejam de frente para a máquina, mas via de regra é remota. E uma situaçãozinha aqui muito legal, que eu estava mostrando para vocês, é o aplicativo, né? O aplicativo é gratuito e ele é o console de administração do Deep Freeze. Basicamente, vocês vão ter acesso a todos os computadores e todas as tarefas do Deep Freeze na palma da mão de vocês. O mais legal é que não precisa nem botar a senha, né? Porque o aplicativo, uma vez que tu cadastra, é só abrir e ele já está conectado, né? Então, vários clientes nossos, eles estão na frente do computador, eles precisam fazer alguma coisa, eles puxam o celular e fazem pelo celular. Tá? É realmente bem dinâmico, assim. O nosso time de suporte lá adora a solução do aplicativo, né, do console. Bom, e aí, como eu estava dizendo para vocês, né, o Deep Freeze resolve a maioria dos problemas, manutenção, downtime, perfeito. Mas o que mais a gente pode agregar? Atualizações de softwares automáticas. Essa é, sem dúvida, a segunda maior solicitação que a gente tem. Né? Marcelo, eu preciso manter os softwares atualizados e a maioria das empresas faz isso manualmente, sabe? É uma situação que realmente a gente acaba vendo uma recorrência desse processo manual. Né? O que, né, infelizmente, se tu tiver mais de 100 máquinas, vai começar a ficar inviável. A gente tem um projeto de implementação com o Centro Paula Souza, né, em São Paulo, e só a primeira etapa são 25 mil equipamentos. O projeto final é na casa de 60 mil equipamentos. Como fazer a atualização? Né? A resposta deles é, nós não fazemos. O que a gente faz é uma nova imagem por ano e reza para que esse computador funcione o máximo de tempo possível, sabe? Obviamente que eu entendo muito bem, né? Eu tenho um contato muito próximo com Paula Souza. A gente está lá, né, escolas estaduais, né, Faculdade de Escola Estadual Técnica São Paulo, são 300 escolas, né? Então, assim, é uma quantidade absurda de alunos, é uma quantidade absurda de trabalho e eles precisam de uma ferramenta dessa. Então, a gente consegue reduzir muito o retrabalho no dia a dia. Estes softwares são os softwares abertos de mercado, tá? Uma lista aqui com mais de 90 softwares. E se vocês querem também trabalhar com softwares mais específicos, a gente pode criar pacotes para deployment e atualização. Tá? Ou seja, também bastante fácil de gerenciar. Única restriçãozinha aqui, depois a gente vê no detalhe, seria que o software tem que ter o instalador em MSI, mas isso é bem tranquilo também hoje em dia. E a gente tem também a parte de Windows Update, que está muito legal, porque é a parte visual da gestão de vocês. Ou seja, quem usa hoje o WSUS tem uma reclamação bastante recorrente no fato de que o WSUS ele não dá feedback, né? Ele não dá resposta do que aconteceu. Então, se tu manda lá um push de atualização para 300 computadores, alguns desses computadores não vão receber esse pacote por qualquer motivo que seja. E muitas vezes o TI tem que fazer um trabalho manual para entender quais computadores receberam ou não esses pacotes. Né? Então, a gente tem justamente essa visão aqui, né, numa visão geral, onde a gente consegue ver quais computadores estão vulneráveis, quais estão atualizados, né, quais são os pacotes que estão pendentes. Né, eu consigo ver o próprio exame do pacote, quais políticas a gente está usando, e a gente consegue daí abordar máquina a máquina, perfil por perfil aqui, entendendo o que está acontecendo. E o mais legal é que, se tiver tudo redondinho, vocês vão ter um gráfico aqui que vai dizer tudo 100% atualizado, né, 100% seguro. Né. Pacote desatualizado de Windows é uma grande abertura de né, falha de segurança, né, uma abertura de risco dentro da instituição. Vocês sabem bem disso,
não preciso nem ressaltar. Aqui a gente está tendo um feedback muito legal sobre essa parte aqui. Bom, Usage Stats. O Usage Stats é bem, né, estatísticas de uso é bem fácil de mostrar para vocês, porque basicamente a gente vai trabalhar com gráficos, né, e relatórios. Então a gente abre aqui os nossos gráficos, a gente consegue acompanhar uso dos computadores, uso de aplicativos, licenciamentos, licenças, né? Então aqui eu consigo ver, olha, eu estou com 25% da minha rede com inconformidade. Isso aqui pode ser talvez uma configuração errada né, na parte de licenciamento, ou realmente eu posso estar utilizando mais licenças do que eu tenho autorizadas dentro da minha compra, né? Aqui eu estou dizendo, eu mostrei para o meu sistema que eu tenho autorizadas 0 licenças do RingCentral, né, que é, na verdade, até o Zoom que a gente está usando, e estou usando uma. Na verdade, eu tenho essa licença, eu só não marquei lá para a gente ter essa demonstração aqui, né? Enquanto eu tenho algumas licenças de Adobe, Microsoft, e eu estou usando menos licenças. A parte de licenças autorizadas vocês registram, né, porque é quantas licenças vocês possuem, né, via contrato, e a utilização o sistema vai buscar, né, o próprio software vai apurar dentro do sistema. E se a gente olhar dentro aqui da parte de aplicativos, que é o relatório que eu mais gosto, inclusive, a gente consegue ver, por exemplo, ó, eu tenho TeamViewer, tá? TeamViewer 14. Eu tive utilização de 2 horas, 7 minutos e 6 segundos por 2 computadores e 2 usuários que logaram 6 vezes. Quais computadores foram esses? A gente consegue adentrar aqui e verificar que o Leonardo, com o seu Lenovo, acessou 2 horas e 7 minutos e 2 segundos e teve alguém aqui, um estudante testando, que teve 4 segundos de acesso. Então, a gente consegue ter exatamente no detalhe, como eu disse para vocês, se daqui um pouco a instituição comprou do TeamViewer, tem um contrato lá para 10 computadores, por que está sendo usado só 2? Ou ela pode fazer um trabalho de melhor utilização das licenças que possui, né, antes do vencimento, ou na hora do vencimento, ela pode atuar de maneira a reduzir custos, né, reduzir desperdício, especialmente, e fazer o enxugamento desse contrato e a adequação desse contrato com a necessidade do uso de vocês. O mais legal também é que é possível exportar tudo isso, né, para Excel, né, PDF, especialmente Excel, que o pessoal mais usa. Então, tu pode fazer um acompanhamento mensal ou periódico, trimestral, dependendo da estrutura da escola. Acaba sendo muito, muito utilizado aqui. E, de novo, né, tu não precisa esperar vencer o contrato, tu pode fazer um trabalho mais proativo ainda. Bom, então, o Usage Stats, só reforçando, são relatórios de aplicativo, por computador, por login, e os relatórios de conformidade de licenças, né, e o relatório de utilização dessas licenças que vocês possuem, né? Então, eu mostrei ali para vocês o de aplicativo, eu poderia entrar aqui na utilização do computador, né, que é exatamente a mesma lógica, né? Então, eu vou ter todos os computadores que têm o agente instalado e eu vou ter informação de utilização. Tá? Esse relatório aqui já foi útil também para uma escola, também lá no Espírito Santo, onde o TI sofria pressão dos dois lados, né? Eram professores pedindo mais máquinas e a diretoria dizendo que não tinha dinheiro. Né? E com a implementação do Usage Test, eles conseguiram demonstrar que, de fato, havia uma superutilização. Assim, de fato, os computadores estavam sendo bastante utilizados e que fazia sentido a abertura de um novo laboratório. Né? Então, no final das contas, acabou sendo um investimento bem interessante para eles e eles têm a certeza de estarem usando o principal ativo, que é o desktop, que é a parte cara do sistema. Né? O software aqui vai custar nada perante o que custa um hardware, né? Então, essa é a ideia, né? A gente fazer uma gestão mais inteligente, onde a gente consiga a melhor utilização do nosso investimento. E o Power Save,
Tá? Eu vou ser bem sincero aqui, pessoal. O Power Save, ele sofre um pouquinho de preconceito, porque as pessoas imaginam que para economizar energia, tu tem que mexer na performance do equipamento. E muito pelo contrário, não faz sentido nenhum tu investir para comprar uma super máquina e aí tu instalar um software que vai reduzir a performance desse equipamento. Não faria sentido nenhum trabalhar dessa maneira. E o que nós fazemos é muito pelo contrário, é um processo super simplificado, mas que, pela inteligência que a gente agrega, ele consegue entregar o resultado de economia. Tá? O que a gente faz é, basicamente, quando vocês olham para cá, vocês vão ver que essa parte é quase igual a do Windows. Né? Por quê? Porque a gente quer deixar familiar aqui, a gente quer deixar que, né, o nosso gestor, o usuário, ele saiba, se sinta em casa. Né? Só que o gestor do Windows, ele analisa teclado e mouse. Ou seja, se eu estou lendo um texto ou se eu estou vendo um vídeo e eu não mexer no meu teclado e mouse, eu corro o risco desse equipamento entrar em modo de espera, hibernar. Imagina se eu estou com a definição de hibernação. Tá? E aí, o que acontece é que o usuário pega e joga esse prazo lá no máximo que ele puder. Tá? Ele joga num prazo que a aula vai acabar e essa máquina vai continuar ligada, e se não desligarem de noite, essa máquina vai passar a noite toda ligada. Né? O que é um absurdo, literalmente um absurdo. Então, o que a gente faz? A gente agrega um item, na verdade, 3 itens a mais de inteligência. A gente consegue ler atividade de disco, atividade de CPU e atividade de rede. Ou seja, eu estou vendo um vídeo, eu não vou estar usando teclado e mouse, mas eu vou estar usando rede, provavelmente, certamente vou estar usando CPU, talvez esteja usando disco, né? Ou seja, dentro destes itens, eu certamente vou ter melhores gatilhos. Na verdade, é um gatilho para não entrar em economia de energia. Tá? E a gente, obviamente, consegue programar esses itens e deixar eles bem dinâmicos. Tá? E o resultado é que, dessa maneira, a gente pode reduzir esse prazo a um prazo até agressivo, assim, se a gente pensar, porque essa máquina ela só vai passar a entrar no modo de economia caso realmente o usuário pare de utilizar ela. Tá? Então, se o usuário foi lá ao corredor e não voltou para a sala, essa máquina já entrou em economia de energia. Tá? Agora, se esse cara, de novo, está lendo um texto, essa máquina não vai entrar na economia de energia dentro da configuração aqui proposta. Tá? E, inclusive, a gente tem mais uma camada, né, de gatilhos, onde a gente coloca aplicativos críticos. Né? Então, eu vou ter aplicativos, às vezes, que consomem CPU, por exemplo, que estão rodando por trás, assim, e que eu só quero ignorar, eu não consigo nem desligar aquela operação, mas eu só quero ignorar para que isso não impacte na entrada da gestão de economia. Né? Ou o contrário, eu tenho, de repente, um aplicativo bem leve que não consumiria a CPU dentro daquele gatilho ali, mas eu quero deixar que, se esse aplicativo esteja rodando, ele não entre em economia de energia. Né? Ou seja, dá para fazer com o tempo e o modo de auditoria aqui, a gente pode trazer um detalhamento muito grande e também uma economia muito grande para a instituição. Tá? No final das contas, a nossa energia hoje, eu fiz algumas pesquisas até bem recentes, ela varia de terceira a quinta mais cara do mundo, dependendo da fonte onde a gente busca essa informação. Né? Nós estamos falando de 200 países no mundo e nós estamos falando, na melhor das hipóteses, que o Brasil é o quinto mais caro, a quinta energia mais cara do mundo. Assim. Ou seja, cada vez que a gente deixa uma lâmpada ligada, uma TV ligada ou um computador ligado, a gente está jogando fora a quinta energia mais cara do mundo. Tá? E não se percebe isso porque o ar-condicionado consome mais, a luz talvez consuma mais, porque tem várias luzes, está o tempo todo ligado, mas ao final de um ano, imagina uma instituição pequena, com 100 máquinas, tá? Média talvez, mas com 100 máquinas, a gente está falando de R$300 de consumo, a gente está falando de R$30 mil. Não é muita coisa.
a gente pode economizar 15 mil reais facilmente. Tá? Uh, de novo, aqui nenhum desses números não é exatamente uma promessa, a gente sempre vai rodar uma POC, vai mostrar para vocês, vai rodar uma auditoria e vai garantir essa economia até mesmo antes do investimento. Tá? Mas em todos os casos que a gente rodou a POC, em todos os casos que a gente levou para avaliação esse software, houve economia substancial de energia. Tá? E para quem quer trabalhar com a ideia do ROI, né, do retorno do investimento, a gente obteve retorno de investimento aqui sempre na casa de, no máximo, 6 meses. Ou seja, tu contrata um contrato de 1 ano e tu vai ter o retorno dele na faixa de 4 meses, 6 meses está pago, os próximos 6 meses é lucro para a instituição, lucro no bolso. Tá? Imaginem um caso de algumas instituições maiores aí que a gente, né, são clientes da própria Engie, que são clientes aqui da Faronics. A gente tem casos aqui, clientes, o próprio Paula Souza, né, que eu citei, nas 25 mil máquinas. 25 mil máquinas vão consumir facilmente algo na faixa de 5 milhões de reais. Tá? Se a gente está falando num consumo de 5 milhões, eu garanto que a gente consegue uma economia na faixa de 2 milhões de reais. Né? Se ficar nos 50%, seria 2,5. Né? Ou seja, é economia substancial, especialmente porque a energia brasileira é realmente uma das mais caras do mundo. E mostrando para vocês a ideia do relatório, o relatório do PowerSave, ele vai, como eu tinha dito, né, ele vai apresentar a economia em reais, né, que acaba sendo muitas vezes o mais importante para a instituição, até para conseguir a aprovação do software, mas a gente vai trazer essa economia em árvores plantadas, barris de petróleo, carros, toneladas de CO2 removidas, né, a gente consegue um resultado aqui também na área de marketing. Um case muito legal aqui, que eu até vou citar o dono do case, que é o Instituto Mauá, lá de tecnologia, lá de São Caetano. Eles, quando eu apresentei esse software para eles, lá no ano passado, eu estive lá na escola, eles, 3 meses anteriores, eles tinham feito um investimento, né, a escola tinha feito um investimento de 60 mil reais em plantio de árvores em áreas de desmatamento, e isso foi para o site, estava na área de sustentabilidade da empresa, né, da escola. Então, assim, acabou que fechou como uma luva, assim, porque, cara, nós recém botamos dinheiro real em plantio de árvores, ou seja, se eu conseguir gerar uma economia de energia que represente plantio de árvores, isso soma com o nosso investimento, ou seja, a gente consegue ter lucro e ainda adicionar esse lucro lá naquele investimento que a gente fez. Foi uma situação que acabou encaixando muito bem o timing ali com eles e no fim eles acabaram adquirindo a nossa plataforma completa. Até foram para a versão até Ultimate lá, porque eles tinham algumas necessidades mais específicas, assim. Então, e vocês vão conseguir ver, inclusive, a economia por máquina, né? Então, como esse é meu ambiente de teste aqui, até a economia não está muito grande, né? Obviamente, porque a gente só liga as máquinas para apresentação, mas vocês vão ter essa capacidade de entender quais máquinas estão economizando mais, quais máquinas estão economizando menos, né? As maiores economias e as menores economias, para fazer um trabalho contínuo de melhoria até que a gente chegue numa configuração ideal e represente uma economia relevante para a escola. E, obviamente, a gente apoia vocês e a Engie entra perfeitamente nisso com o suporte qualificado deles. Né? Então, vocês vão ter na Engie e aqui na Faronics esse apoio para a configuração e determinação das melhores políticas aqui. Tá? Bom, então, né, só repassando, todos os softwares aqui, eles agregam bastante valor, mas dentro da visão Brasil e América Latina, a gente transformou esse pacote para agregar um valor bem específico, né? Agregar valor com um custo também adequado a isso, né? O Deep Freeze, as nossas soluções, elas têm um custo bastante acessível, assim, geralmente não é uma grande preocupação
para quem vai investir, até porque o retorno vai ser visto logo ali adiante. E para abrir agora a parte de perguntas, pessoal, eu quero só deixar essa minha, não é minha, na verdade, né? Essa frase do Simon Sinek aqui, que é Simon Sinek é um autor de inovação, ele está no YouTube, nas palestras do TED, e ele traz essa ideia de que adianta a gente ter uma boa ideia se permanecer como ideia, né? Então, eu sei que o dia a dia do TI é uma correria, é dificílimo de trazer novidades, tudo, mas não tem jeito. É o único caminho, é botar a mão na massa, é realmente olhar para novidades, é trazer isso para dentro e fazer um mundo novo, né? Fazer uma história nova dentro das instituições. Então, até mesmo, a gente tem vários casos de clientes nossos que implementaram o Deep Freeze, né? Implementaram o nosso pacote de serviços e trouxeram isso para a diretoria como relatório de melhorias depois de um período, né? Então, deixa passar 3 meses, 6 meses e agrega todo o resultado que foi obtido, monta um relatório e apresenta esse relatório demonstrando de fato que o TI está trabalhando ativamente na melhoria. E isso impacta até na questão pessoal, né? Na questão de currículo pessoal, onde tu pode levar essa melhoria financeira para uma instituição, né? Então, a gente quer não só melhorar a vida da instituição, mas a vida de vocês mesmo, particularmente. E é isso que eu tenho para falar hoje, né, agora. Na verdade, agora a gente abre aqui espaço para perguntas, comentários. Fiquem bem à vontade. Eu agradeço bastante a atenção de todos e vamos ver, já tem algum comentário aqui. Estou tentando gravar, seria possível liberar para gravar? Bom, eu já gravei, Thiago, tá gravado aqui. Então, assim, eu vou, assim, ao final aqui da nossa reunião, o sistema compila e a gente depois manda para vocês aí sem problema nenhum. Tá? Rubens, algum comentário aí do lado de vocês também? Dessa visibilidade de que vocês estão tendo aí da penetração do Deep Freeze? Não, tranquilo. Que eu acho interessante aí, Marcelo, que você focou bem, foi a questão da gestão mesmo de relatórios aí, que eu acho que é interessante, que não é uma solução que você não vai mostrar retorno, né? Ela não entra como custo, sim como investimento, né? Exato. É o clássico, né? Se a gente implementar e não contar para ninguém, vai haver uma melhoria dentro da instituição, mas a valorização de quem fez isso vai ficar um pouco perdida, né? Então, o objetivo é implementar e montar. Inclusive, a gente tem um modelo de relatório aqui, né, que a gente pode ajudar vocês também a pontuar exatamente quais foram os benefícios e levar isso adiante, demonstrando o trabalho que a gente, né, que vocês estão fazendo aí no dia a dia. Então, a gente está aqui para ajudar vocês em todas as etapas. Só uma dúvida, algum dos participantes aí já utilizam alguma versão do Deep Freeze? Ótima pergunta. Uma boa pergunta para ter no início até. Sim, Thiago, a gente tem ambiente de teste, né? Na verdade, está disponível ali no site, mas a gente pode mandar para vocês ali o link, então a gente já pega aqui direitinho contigo o teu e-mail ali, já te manda o link certinho ali do Deep Freeze Cloud. No período de trial, tá todos os softwares abertos, tá? Então, tu pode abrir tua conta, tu vai ter 30 dias para testar tudo livremente, quantas máquinas tu quiser, não tem restrição. E o software, nos 30 dias do trial, é exatamente o mesmo software que tu vai ter depois de comprado, tá? É a versão mais completa. A instalação é uma ótima pergunta, até porque realmente, como a gente não estava fazendo um treinamento, eu não abordei isso, mas a instalação é super simplificada, tá?
E eu já mostro ali. Valor, depois a gente olha caso a caso ali, Thiago, a gente precisa saber a quantidade de licenças, ver direitinho se a tua instituição é educacional, tudo que a educação tem desconto bem relevante, né? Então a gente vê depois ali já vemos aqui com o Rubens ali, para ver a quantidade de licenças que tu precisa, isso é bem tranquilo. Atualização de software, tem que ser sempre MSI, vamos lá. Então, como fazer a instalação e a atualização de software. Na parte de atualização, tu tem dois itens, né? Tanto atualização quanto instalação, vale os dois. Nessa listagem aqui, basta selecionar e ele passa a ser administrado, e aí nas opções avançadas tu define se tu quer atualizar apenas, né? Ou deixando desmarcado, ele vai instalar e atualizar nas máquinas que não tiver, tá? Então, tu só marca esses softwares, os que fizerem sentido para vocês, e eles passam a ser automáticos. Na parte de implementação, nós temos já, eu já fiz vários pacotes, já fiz pacote em executável, EXE, só que o processo é mais complexo. O EXE ele precisa de uma scriptização um pouquinho mais detalhada, e já o .msi ele foi criado para ser instalação silenciosa, né? Então tu vai ter um processo muito mais simplificado, e o .msi a gente garante que funciona. O executável tem softwares que o processo de instalação não permite que tu transforme em pacote, tá? Já o .msi ele foi feito para isso, então ele vai funcionar sempre, tá? Na parte de instalação, é bem legal a tua pergunta, até obrigado pela pergunta, porque no momento que tu criou a tua política, tá? Gerou os teus grupos, inclusive na parte de grupos, tu pode importar toda a tua árvore, toda a tua estrutura que tu tem lá do teu AD, né? Então tu pode trazer o que tu já tem estruturado do AD aqui para dentro, não precisa ficar reescrevendo isso, e aí tu vai atuar criando, né, o agente da nuvem, tá? Esse agente é o que tu vai instalar nas máquinas, e aí tu vai escolher que grupo que tu quer criar e que agente especificamente tu quer criar, né? Então vamos dizer que eu queira criar o agente né, exatamente dessa suíte que eu te apresentei agora, né? Tu pode baixar o instalador em EXE, tu pode baixar o instalador em MSI para instalar pelo teu AD, tá? Ou tu pode também fazer um download do instalador completo, botar num pendrive e sair instalando máquina a máquina, né? Então, o mais usado hoje é, sem dúvida, assim, disparado, a versão MSI pelo AD, né? Então, se tu já tem AD aí, tu só joga lá e manda ver. Bom, quero atualizar o Photoshop em uma máquina. Anderson, eu vou te responder ali, tá? Como funciona a gestão via cloud em diferente endereço. Cara, ótima pergunta. Só para fechar aqui, se tu quiser o Photoshop e tu tiver o .msi, tu só vai criar um pacote, tá? E dentro daquele pacote, tu vai estar dentro de uma política. Então, tu vai determinar, se tu quer uma máquina específica, tu vai aplicar a política para aquela máquina, né? Então, é bem tranquilo. Tu vai, por exemplo, vou selecionar essa máquina aqui e vou atribuir a política para ele. Só um pouquinho, que eu fui no local errado. Aqui. Eu vou selecionar a máquina que eu quiser e eu vou atribuir a política que eu quiser, tá? Então, se eu tivesse dentro dessa política, eu posso ficar trocando de política sem problema nenhum. Bem fácil mesmo de fazer. No momento que ela receber essa política, ela vai analisar e fazer a gestão do Photoshop, tá? O Anderson fez uma pergunta aqui. Oi, fale. Eu também posso descongelar uma máquina específica, fazer a atualização dela e depois recongelá-la, né? Sim, também. Naturalmente, esse é o processo que tu sempre vai poder fazer, né? Seleciona uma máquina específica ou um grupo específico, descongela esse grupo, atua manualmente ou remotamente e depois recongela naturalmente, né? Seja com período de manutenção
ou fazendo, como a gente diz aqui, né, on demand, né, que seria conforme a demanda vai surgindo. E a pergunta do Anderson aqui, ele perguntou como é que funciona em diferentes endereços, né, a gestão do cloud. Na verdade, o cloud ele é perfeito para a gestão de múltiplos endereços. Tá? Tu tem dois caminhos para fazer isso. Um é separar por sites. Tá? Então, por exemplo, o site Vancouver, ele não enxerga as máquinas que estão no site Buenos Aires, por exemplo, tá? Ou qualquer um desses outros. Então, se eu tenho uma estrutura de empresa onde eu queira realmente separar, quase como se fossem contas separadas, eu vou usar a estrutura de site, né, de localidade. Ou, se eu quiser uma estrutura, por exemplo, a FIEP no Paraná, né, a Federação das Indústrias, eles têm 50 escolas Senai lá, e eles utilizam tudo separados por grupos. Né? Então, eles têm tudo dentro de um site só, né? E dentro dos grupos, eles têm o detalhamento da maneira como eles quiserem. Como eu disse, vocês podem até trazer o que tem lá do AD. Né? Então, se tu tiver 50 escolas, tu vai ter os nomes das escolas e depois tu ainda tem a capacidade, curso tal, laboratório tal, né? A árvore aqui, o desdobramento que tu quiser. Tá? Então, dessa maneira, tu teria um painel onde tu possa ver todas as máquinas ao mesmo tempo e tu tem a segmentação por grupo. Tá? Na parte de sites, tu vai ver somente as máquinas que fazem parte daquele site. Tá? Por exemplo, o caso do Paula Souza, que a gente vai implementar 25 mil máquinas, 25 mil máquinas, eles vão separar por sites por regiões e depois os grupos definindo escolas dentro daquelas regiões. Perfeito, ótima pergunta, Anderson. O Anderson perguntou se é possível adicionar diferentes usuários, né? E como fazer esse gerenciamento dos usuários. Ótima pergunta mesmo, porque ela é bem recorrente também e ela recai aqui dentro. Então, gerenciamento de usuários, a gente vai selecionar ali e a gente tem aqui, né, alguns usuários aí. Bill Gates é cliente nosso, Isaac Newton também, onde a gente tem a capacidade de criar um novo usuário. Esse usuário pode ser limitado do Deep Freeze e a gente pode dizer para ele quais limitações a gente quer dar. Então, eu posso dizer qual site ele atua e quais grupos dentro desse site. Né? Então, por exemplo, este usuário talvez possa só acessar o edifício norte, piso 1. Ou seja, ele não vai ter acesso às máquinas que estão dentro do grupo 2 e nenhum outro grupo. Tá? Somente as máquinas que estão dentro do piso 1, grupo piso 1. E, além de tudo, eu tenho a delimitação também das tarefas. Né? Então, daqui a um pouco eu tenho um estagiário que ele somente pode reiniciar congelado e descongelado. Perfeito. Então, todas as outras tarefas do Deep Freeze vão estar bloqueadas, né? E somente essas duas vão estar autorizadas. Tá? E aí, uma vez que eu cadastrar esse usuário, ele só vai atuar dentro dessas limitações aqui. Tá? Bem simples. E quantidade de usuários ilimitados. Né? Vai até 150 por página aqui, ou seja, não vai ter limitação para você. Não só site, tá, Anderson, como também grupo. Né? Então, tu pode manter tudo dentro do mesmo site, separado por grupos, e o usuário ter o acesso limitado por grupo. Acontece lá na FIEP, onde eles têm, né, são 50 escolas, né? Então alguns técnicos somente podem acessar uma determinada escola. Tem técnicos que atendem regiões e tem técnicos que atendem somente escolas particulares, específicas. A gente tem algumas coisinhas aqui também, mas isso entra mais na parte de depois do treinamento, né? A questão da importação do AD que eu já comentei com vocês, empacotar em MSI, né, que o próprio Deep Freeze já faz. A gente tem um carinha aqui que é o retransmissor da nuvem, né, que ele faz um hub local. Então, assim, se tu tem várias localidades, né, nesse teu exemplo, assim, Anderson, de repente tu tem várias localidades espalhadas no Brasil ou, né, dentro do estado,
vale a pena tu instalar o relay, tá? Em cada unidade, em cada sub-rede que tu tiver, e esse relay ele passa a ser um super agente com a nuvem. Então, ele vai fazer a comunicação com a nuvem e a redistribuição dentro da tua rede das informações. Tá? Não precisa ser um servidor, não precisa ser nada de especial. A gente só pede que seja uma máquina de alta disponibilidade, né? Que esteja lá ligada a maior parte do tempo. Né? Isso economiza banda, apesar da gente trafegar muito pouco dado. A gente, já é uma pergunta também de segurança, a gente trafega muito pouca informação, quase nada. Aí o Deep Freeze, nós não pegamos nada de informação da máquina, então a gente não tem acesso a arquivos, a pastas, a gente não tem nada desse acesso. E o relay ele vai ajudar a acelerar um pouco a comunicação com a nuvem e, ao mesmo tempo, também economizar banda, fazendo essa redistribuição interna via rede. Bom, pessoal, assim, fiquem à vontade para fazer mais alguma pergunta. Nós estamos, tanto a Eng quanto eu aqui no Canadá, estou à inteira disposição de vocês. Tá? O nosso trabalho é educação, né? Então a gente tem um conhecimento bom na área, a gente está apto a trazer algumas experiências, não só das escolas brasileiras, mas também das escolas norte-americanas, né? Alguns cases assim para a gente compartilhar e muito trabalhar nas melhores práticas, né? Então fiquem bem à vontade agora de fazer qualquer questionamento, qualquer solicitação particular. Até já te respondendo ali, Thiago, então, já que também não surgiu outra pergunta, a gente pode ir direto no site aqui, ó. Mas tanto vocês podem fazer por conta de vocês, quanto a gente pode mandar para vocês o acesso, tá? Mas aqui em cima tu tem o acesso ao cloud, né? Então tu teria o login ou avaliação gratuita, né? Então, avaliação gratuita, independente da experiência de vocês com o Deep Freeze, sempre selecione o Deep Freeze novo, tá? Novo com o Deep Freeze. Se tu já usou no passado, se tem lá uma estrutura de enterprise antiga instalada, vai para o Deep Freeze, tá? Desculpa, vai para como se fosse novo. E aí faz o cadastramento, tu adquire 30 dias de teste gratuito, tá? Só que assim, por isso que eu disse, muitas vezes é mais fácil eu mandar o link para vocês para a gente já fazer esse primeiro acesso junto, né? Vocês já viram algumas configurações, vocês já viram o básico, então faz o cadastramento, entra em contato e a gente marca um treinamentozinho mesmo para o trial, para que vocês tenham a melhor experiência possível nesse trial, que tudo ocorra também de maneira bem tranquila, tá? Uma coisa que o Rubens perguntou para vocês, se alguém já tinha tido experiência com versões anteriores, né? Hoje nós temos 3 versões do Deep Freeze, né? Então a Standard, a Enterprise e a Cloud, né? E sem dúvida hoje a Cloud é a disparada mais procurada no mundo todo, né? Então quem está entrando hoje, né, dentro de uma rede, né, uma escola, uma instituição, uma universidade, no fim das contas vai ficar entre a Enterprise, que possui o console local, ou a Cloud, que possui o console em nuvem. Ambas têm exatamente o mesmo preço, né? E acaba que a Cloud tem algumas funcionalidades a mais, assim, algumas poucas funcionalidades a mais, mas que, já que está pagando o mesmo valor, né, já pega a solução que tem mais retorno. Então, por isso, hoje, acredito que 80%, 90% das vendas da Pharonix ocorram em Cloud. Tá. Marcelo, só explique aí um pouquinho sobre a questão do Deep Freeze em servidores. Certo. O Deep Freeze no servidor, tá? A gente tem a versão para servidor também, né? Excelente lembrança, Rubens. O Deep Freeze no servidor, a visão principal é de ter o downtime zero, né? Então, a qualquer momento que tiver um problema no servidor, tiver uma necessidade de reiniciar ele, tu vai ter o Deep Freeze sempre garantindo
essa certeza de que a máquina vai voltar, né? Então, servidor ele tem que estar funcionando, ele tem que estar ativo. E a gente consegue garantir que qualquer risco que ocorra, tu reinicia a máquina está nova, e, ou seja, o servidor vai estar de volta no tempo do boot, né? Que é uma reclamação que a gente encontra em alguns casos aí, né? Vocês podem, se tiver dentro do servidor, se vocês fizerem salvamento de dados dentro do servidor, dentro da rede, vocês têm a opção de deixar essa partição descongelada, sem problema nenhum, né? Então, a máquina pode estar 100% blindada, né, 100% congelada, ou com algumas partições descongeladas também, assim como a gente viu ali o Deep Freeze. É isso, Rubens? Ótimo. Servidor o pessoal esquece, até tu vê, até eu mesmo, né, acabei me passando um pouquinho. Às vezes o pessoal esquece, mas é o item que requer segurança, né? Foco em segurança mesmo. Para o servidor, às vezes pode encaixar também o anti-executable muito bem, que é mais um item de proteção em relação a ransomware também. Bom, se não temos mais perguntas, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Obrigado pelas perguntas que vieram e seguimos inteiramente à disposição para futuras perguntas, mais perguntas, e para apoiar vocês desde a avaliação, instalação e depois com a implementação do software, que certamente vai agregar valor aí para as operações de vocês. Algum complemento, Rubens? Tranquilo, eu queria também agradecer a presença de todos aí, e a sua também, né, Marcelo, por nos ajudar aí nessas elucidações aí. E eu vou estar deixando aí no chat o meu e-mail, caso alguém tenha mais algum questionamento, por favor, só pode nos solicitar aí, tá ok? Obrigado. Muito obrigado, pessoal.